Secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, pede para o também secretário de Estado da Rússia para que os prisioneiros norte-americanos do conflito na Ucrânia sejam libertados. Luca Bassani está com a gente. Os russos já deram uma resposta, Luca, ou ainda não? Olha, Elisângela, ainda não. A gente viu que foi um primeiro encontro formal entre os dois secretários de Estado, ministro das Relações Exteriores, melhor dizendo, Antony Blinken dos Estados Unidos e Sergei Lavrov da Rússia, e nesse sentido eles falaram principalmente sobre a troca de possíveis prisioneiros de guerra, mas que são na verdade prisioneiros de um país e de outro, que estavam em cada um dos respectivos países, Estados Unidos e Rússia, desde que a guerra começou e por isso foram levados pelo governo sob custódia. A gente viu que no caso americano nós temos Brittney Griner, que é uma importante jogadora de basquete americana que carregava o óleo de cannabis e foi detida por esse motivo, além, é claro, de um político americano que estava transportando uma quantidade de dinheiro acima do permitido. O interesse de Blinken é libertar esses dois cidadãos americanos e trazê-los de volta aos Estados Unidos. Pelo que foi divulgado à imprensa, Sergei Lavrov colocou como condição para que isso aconteça exatamente a libertação de um outro magnata das armas russos que está preso nos Estados Unidos. Se o acordo vai ser consentido por ambas as partes e vai acontecer, ainda não sabemos. Até o secretário de Estado americano Blinken foi perguntado sobre o que ele acha que será o que acontecerá. Ele disse que prefere não fazer nenhum tipo de análise prematura, já que pode ter qualquer tipo de problema nessa interpretação. Também, tirando essa questão dos prisioneiros, foi discutida a guerra na Ucrânia em si, a questão energética na Europa e também a escalação do conflito na região do Donbass, onde o maior número de vítimas e de refugiados se concentra e que Blinken, sendo o porta-voz dos Estados Unidos, tem interesse direto em fazer acabar, ao mesmo tempo que a Rússia tem os seus interesses territoriais de expandir também o seu exército para outras regiões, como foi divulgado pela própria agência de imprensa russa na última semana. Ainda falando em relação à guerra, vemos que os ataques continuam generalizados por todo o país, seja na região sul de Mykolaiv e também de Odessa, nas proximidades do Mar Negro, seja na região norte da capital Kiev e Chernihiv, onde vemos que pela proximidade com a Bielorrússia, mais ataques estão sendo possibilitados pelo presidente Lukashenko. A gente continua acompanhando, sempre passando em primeira mão para a nossa audiência, mas não sabemos ainda até que ponto essa guerra vai continuar, porque são mais de 5 meses, nenhum tipo de conversa diplomática aconteceu desde o final de março e, portanto, a expectativa do mercado internacional e também da própria comunidade internacional dos políticos é bastante negativa em relação ao término dessa guerra. Luca Bassani, a minha pergunta é com relação a esses prisioneiros americanos. Pelo que você está acompanhando de perto essa guerra, essas conversas que aconteceram na sexta-feira, você acredita e o mundo acredita que esses prisioneiros serão mesmo libertados ou vai ter que ter uma troca para que eles sejam libertados? Qual que é a sua análise em cima do que o mundo está vendo com relação a esse assunto? Olha, Maicon, observando como se deu a troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia desde o começo da guerra, parece que sim, é benéfico para ambos os lados e por isso realmente diversas trocas aconteceram de soldados, principalmente russos e ucranianos. Como a gente está falando de personalidades ou pessoas de grande importância na sociedade, seja esse magnata das armas russo, seja jogador de basquete ou político americano, eu acredito que também seja benéfico e essa troca deva acontecer. Mas uma libertação sem nenhum tipo de retorno, eu acredito que é pouco provável, porque ambos os ministros das Relações Exteriores querem tirar ganho político disso e também colocar a sua nação no topo. Nós sabemos que, essencialmente, apesar da guerra acontecer na Ucrânia e os ucranianos serem a maior vítima desse conflito desde que começou, os Estados Unidos têm interesse direto na continuação ou na finalização desse conflito, dependendo para quem nós perguntamos, assim como os russos também em impor a sua dominância regional naquela localidade da Ucrânia e outros países do leste europeu. Portanto, muito provavelmente, segundo os analistas aqui, aconteça sim uma troca, não imediatamente, até mesmo para mostrar que ambos estão pensando, fazendo uma negociação de maneira sóbria, mas acreditam que sim, seja possível de acontecer ainda na próxima semana. Luca, muito obrigada pelas informações. Agora, 11 horas. Repita. 11 horas. Rede Jovem Pan News.